Amigos queridos, às primeiras horas da manhã desse dia, buscamos Jesus, nosso bom e amado Mestre, para mergulharmos em seus ensinamentos. Este manancial de luz que o seu Evangelho traz a todos nós. Entre amigos tão queridos, nos reunimos uma vez mais para buscarmos saciar os nossos espíritos do alimento da verdade. A verdade, este manancial de luzes que nos envolvem nesta hora, essa luz da verdade, que vem trazer aos nossos espíritos horizontes mais iluminados, esperanças de progresso, esperanças e confianças, Senhor, de que seremos capazes de vencer a nós mesmos e que juntos, irmanados nos mesmos ideais, na fraternidade legítima que nos une e nos mantém, caminharemos, Senhor, pelos caminhos seguros dos seus ensinamentos. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Eu sou a videira e meu pai, o lavrador. Jesus, segundo João, capítulo 15, versículo 1. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância. Não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas no serviço da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Eu sou a verdade, eu sou a videira, eu sou o caminho. Eu vim para que tenham vida em abundância. Se alguém estiver em mim, terá a promessa do fruto, do alimento perene ao espírito. Mas se estiver sem mim, será lançado como galhos secos, destinados ao fogo da purificação. São simbolismos que Jesus mostra para que pudesse ser perpetuada uma ideia, este símbolo de que só frutificaremos quando estivermos alimentados da seiva da videira, que Jesus representa para nós. Eu sou a videira, vós as varas, as franjas, os ramos, os galhos. Então, nós queremos falar hoje aqui sobre esse aspecto ainda. Eu vim para que tenham vida em abundância. Queremos falar de vida no momento em que se fala muito da morte e causando em todos nós, como é natural, uma comoção, uma insegurança, um estado de apreensão, como se nós não compreendêssemos ainda a justiça divina atuando em nós.
Então, para nós falarmos de vida, a vida do Espírito, temos que lembrar nessa passagem, as varas da videira, que Jesus representa a árvore da vida e os seus seguidores, os ramos. Seguir Jesus não é sermos simpatizantes, emocionarmos com as passagens de Jesus. Isso é um primeiro caminho importante, mas não é tudo. Seguir Jesus é nós vivermos os ensinamentos de Jesus. Jesus veio na Terra para ser a experiência das leis de Deus conosco. Ele veio viver as leis divinas. Ele veio nos ensinar como é que são as leis divinas para este planeta. E o quanto era apropriado que nós pudéssemos vivenciar. Muitas vezes nós interrompemos essa seiva, esse fluxo divino que verte em nosso favor, todas as vezes que os nossos pensamentos e as nossas ações estiverem escusos, estiverem apartados, estiverem desarmonizados com os princípios morais do Evangelho. No nosso dia a dia, seguramente, em inúmeros momentos que nós nos insurgimos contra alguém, nos magoamos sobremaneira, nos irritamos, nós cortamos naquele momento o fluxo. Esse fluxo divino, ele vem de Jesus, que é a árvore que nos mantém, mas este fluxo divino, ele perpassa a minha consciência, onde estão os meus valores morais, que é por esta consciência que eu deveria me guiar e seguir. Então, todas as vezes que eu ajo desta forma, eu corto o fluxo divino que jorra de Jesus, perpassa a minha consciência no que eu tenho de valores eternos, e cada qual de nós tem os seus. Eu interrompo esse fluxo e vou sentindo uma aridez íntima, uma insatisfação, uma falta de irrigação da nossa essência espiritual. E vamos entrando no pragmatismo do dia a dia, que funciona, que está tudo certo, temos que também fazer esse caminho, mas isso sozinho não nos mantém com satisfação. Então, fora desse tronco, nós somos galhos secos. A gente gostaria de trazer hoje, para a gente desenvolver ao longo dos dias, um conceito da evangelização que diz assim, para falar da vida do Espírito e viver como Espírito, diz assim: somos espíritos em experiências terrenas e não somos corpos ou personalidades buscando experiências espirituais. É o inverso do que pensamos. Nós estamos no planeta Terra muito transitoriamente. São breves períodos que passamos aqui no mundo dos encarnados, porque a nossa origem é espiritual. Estamos fazendo uma experiência terrena. E não somos apenas humanos buscando experiências espirituais. E isso é um conceito, assim, que a gente usa para falar da vida do espírito e não da vida do corpo. Para isso, precisamos saber viver como espíritos. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância, essa vida que Jesus se refere é a vida eterna. Porque nós sabemos intelectualmente, todos nós, que nós somos espíritos, mas isso não basta. Isso é uma informação. Muitas vezes não é ainda uma experiência. E o convite desse momento é que isso se transforme numa experiência que nós, no dia a dia, podemos fazer. Se nós formos pensar verdadeiramente, como foi falado ontem, o que nós podemos dizer que somos ou que estamos? Nós só podemos dizer eu sou aquilo que eu já construí definitivamente, que é um estado perene daquele valor moral que eu já vivo e já é um patrimônio do meu espírito.
Aquilo que é perene, que eu já vivo, que é um patrimônio do meu espírito, faz parte da minha identidade espiritual. Agora, estamos, então essa transitoriedade do que estamos faz parte ainda da nossa personalidade atual, que também é efêmera, que vai passar. Numa próxima encarnação, a personalidade se organiza de outra forma. E às vezes nós temos um apego, né, exagerado na transitoriedade. Nós somos só aquilo que construímos em valores perenes. Quando Jesus disse, eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando Jesus disse eu sou, é um estado permanente dele. Mas ele jorra essa verdade na seiva para todos nós. Ele vem nos alimentar desse nutriente do Espírito. O que nós podemos dizer verdadeiramente que somos, que já somos, e que levaremos para a vida eterna, e que levaremos conosco como a nossa bagagem espiritual? É uma reflexão, né? Porque as características transitórias que nós trazemos, nós alimentamos um apego. E quanto mais a gente se envolve com essas características passageiras, difíceis, mas que a gente ainda quer, nós vamos rompendo ou esgarçando o fluxo da seiva. Vocês estão entendendo o simbolismo, né? Do que eu me alimento verdadeiramente? Eu posso me alimentar do que não me nutre. Nos alimentos da terra, existe um monte de alimentos que eu busco, mas não tem nutrientes. E nós precisamos saber, procurar o que me alimenta verdadeiramente, né? Se eu demoro o meu pensamento numa mágoa sistemática, é daquilo que eu me alimento. E, portanto, a seiva está interrompida e os galhos serão ressequidos e voltaremos outra vez, e outra vez, e outra vez. Podemos dizer que à medida em que nós não atingimos a nossa meta de aprendermos a viver como espíritos, nós vamos ser sempre suscetíveis, muito frágeis e muito vulneráveis. Nós estamos de passagem. Enquanto o tempo durar aqui, eu tenho que aproveitar o máximo. Cada segundo de vida física, cada segundo, mostra André Luiz em inúmeras das suas obras, é muito importante para o espírito fazer a experiência. Cada instante daquele fio tênue que nos liga ao corpo físico, que mantém ainda a nossa experiência na Terra, é necessário. Mas a nossa bagagem é o nosso patrimônio. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo que não são a mesma pessoa, obviamente. Até porque Deus não é pessoa, né? Mas ele quis dizer para nós que ele era na Terra a identidade de Deus para conosco, a experiência de Deus para conosco. Agora, o Chico dizia, eu já não sei mais se eu que falo ou se Emmanuel fala por mim, porque eles estavam unos, embora cada qual com a sua identidade espiritual, mas profundamente identificados. Um dia precisaríamos dizer, eu e o Cristo somos um. Quando os espíritos crísticos da categoria crística, que assessoram Jesus, estão na mesmo patamar vibratório, na mesma sintonia, no mesmo diapasão. Então, um dia podemos realmente nos identificar com o Cristo e não simpatizarmos com seus ensinamentos, que é um primeiro estágio, está tudo certo, para que a gente possa desfrutar da vida em abundância. Todos nós já sabemos que há uma diferença capital
entre ser e estar. E isso não é uma coisa só filosófica, né? Isso é um entendimento muito profundo. E enquanto nós estamos na Terra, na experiência horizontal, na conquista daquilo que é transitório, nós vamos existindo no patamar de estar. Nós estamos alegres, nós estamos tristes, nós estamos nervosos, nós estamos com Jesus, nós estamos nesta profissão, nós estamos nesta situação. O estar, ele existe em nós e nos comanda, e nos dirige, e determina nosso pensamento, nossa forma de agir e de sentir. Chega um momento na vida do espírito que ele anseia sair desse patamar evolutivo do estar para o ser. Então, é muito comum nós ouvirmos alguém dizer assim: eu estou preocupada, ou eu estou construindo, eu estou envolvida com o bem-estar da minha família, com o meu bem-estar. É o bem ligado ao estar e não ao ser. Vai chegar um momento que nós não estaremos mais interessados de maneira nenhuma em nenhum bem-estar. Nós vamos estar interessados em bem-ser, que são coisas completamente diferentes. Enquanto a nossa mente rodar no bem-estar, nós estaremos no mundo, vivendo as coisas do mundo, para o mundo, nesse patamar evolutivo, que é importante. Só que já passou o tempo para nós. Mais 1 minuto nisso, mais 2 minutos nisso, mais uma existência nisso, é tempo perdido para o espírito. Então, toda vez que Jesus disse eu sou, sobre algum aspecto, é evidente que Jesus não estava querendo dizer para nós o que ele era. Porque seria um contrassenso. Porque Jesus é tanto, que se o intuito dele fosse dizer para nós o que ele é, seria uma humilhação. Então, toda vez que ele dizia eu sou, certamente não era para que nós o vangloriássemos, que nós o aplaudíssemos, nada disso. Toda vez que Jesus disse eu sou, ele queria dizer atrás desse eu sou o que nós somos. É por isso que ele disse, quando ele disse eu sou a videira, era para que ele, nesta frase, nos esclarecesse que nós somos o ramo. Para mostrar quem somos. Quando Jesus sentou com Pedro e os apóstolos e perguntou, o que dizem por aí que eu sou? E Pedro então disse, isso, aquilo, mas tu és o Cristo de Deus. Então, naquele momento, Jesus estava querendo dizer para Pedro quem Pedro era. Pedro era Cefas, era pedra, que sobre ele ia se construir o cristianismo. Então, nós estamos no momento da nossa vida, de novo, outra vez, uma vez mais, sendo convidados não mais a estar
com Jesus. Porque os discípulos, quando Jesus estava entre eles, os discípulos estavam com Jesus. Pedro estava com Jesus. Depois que Pedro nega e se arrepende e retoma ao seu caminho, aquele caminho que Jesus tinha dito que ele era, que Jesus era, Pedro deixa de estar com para ser com Jesus. Eu sou com você, Jesus. Não é mais assim, eu estou com você. Eu sou com você. E o que significa eu dizer que eu sou com Jesus? O que é a diferença entre estar e ser? Então, quando Jesus diz, eu sou a videira e tu é o ramo, isso pode não significar absolutamente nada para mim. Eu posso negar que eu sou o ramo, hoje, amanhã, daqui 1000 anos, 50 mil anos, 2 bilhões de anos. Eu posso negar por muito e muito, muito tempo, por tempo infindável, que eu sou o ramo. E na hora que eu nego, para mim eu não sou. Porque a gente se comporta, sente, pensa e age de acordo com aquilo que o nosso pensamento diz e comanda. Então, mesmo que eu seja, porque ele diz que eu sou, para mim eu não sou. Para mim eu estou fora disso. Então, e nós temos o arbítrio, o livre arbítrio, para ficar fora. E está tudo certo. Porque enquanto eu não for o ramo, eu não serei espírito, eu serei homem. Quer dizer, eu sou homem, eu sou espírito, mas eu tenho que decidir como é que eu vou seguir. E no momento, e quando que a gente sabe de verdade que agora eu sou o ramo? Quando? No momento em que tem a nossa vida antes e depois. O dia que a gente decide que eu sou o ramo, eu sou? Então eu sou mesmo. Então agora eu sou. Esse momento de nós sermos com Jesus, ele é um momento tão luminoso na vida do Espírito que tem o antes e o depois. Tem uma linha divisória, tem um rio que separa para sempre o para trás mente do agora. É para sempre. E quando isso acontece, quando nós olhamos para nós mesmos e agora nós dizemos para nós mesmos, eu sou com o Cristo, naquele instante ocorre uma transformação tão profunda dentro de nós que ela não é uma mágica. Ela não é uma coisa assim, olha, então hoje, dia 10, hoje é 10? 10 de maio, eu sou com Jesus. Não é assim simplesmente, e agora vai ser diferente. Acontece um processo dentro de nós que nós continuamos os mesmos, obviamente, porque a natureza detesta mudanças bruscas. Nós continuamos exatamente
o mesmo. E o que muda? O que muda são os planos, são os objetivos. E a partir dos planos e dos objetivos, nós vamos, a partir daquele momento, construindo sempre um dia novo com Jesus. Então, eu passo a ter planos espirituais. Porque enquanto eu estou no estágio evolutivo do ter e não do ser, todos os meus planos são materiais. Todos os meus objetivos são de ordem do homem. E quando eu passo a ser o ramo, todos os meus objetivos, todas as minhas buscas passam a ser de ordem espiritual. E na hora que eu começo esse processo, se dá uma coisa muito interessante. Tudo fica como está. As pessoas que me desafiam, que me enfrentam, as doenças, muitas vezes a falta do recurso financeiro, as dificuldades que chegam até mim, tudo fica como está. Só que tudo isso passa a ter um outro significado. Tudo isso passa a ser para mim sendas de progresso. Ninguém mais me amolesta. Não tem uma criatura capaz de me amolestar. Por quê? Porque como eu sou com Jesus, quando aquele espírito que ontem era o meu desafeto, que ontem era o meu adversário, que ontem era alguém que eu não suportava, hoje é a minha oportunidade de progresso. Então, o que me amoesta? O que me desequilibra? Nada. Porque se o dinheiro acabou, significa que eu tenho que aprender a ser simples. Mais simplicidade. Mais do que é necessário. Se a doença chegou, significa o quê? Que eu vou ter oportunidades de resignar. Se ela me limitou o quê? A perna, o braço, o andar, o falar, o ouvir, mas eu sou muito mais que simples tecido e osso. Então, naquele momento em que nós somos com Jesus, o que vem de fora é só oportunidade de progresso. Agora, o que está dentro é um problema. Aí é um problema. Esse é o momento. E aí vai chegar esse tempo. Porque enquanto eu não chego nesse tempo, eu quero a sua companhia para ter bem-estar. Eu quero dinheiro para ter bem-estar. Eu quero saúde para ter bem-estar. Eu só quero pessoas agradáveis ao meu redor para eu ter bem-estar. Para eu continuar estando. Para eu continuar existindo e não vivendo. Então, vai chegar um momento em que eu vou compreender que eu não te suporto, que eu não suporto ser pobre, que eu não suporto ter uma doença, que eu não suporto fulano, que eu não suporto, porque tudo isso rouba a possibilidade de eu ter a felicidade do mundo.
Então, admitir a ponto de adorar ser o ramo da videira é nós entrarmos num outro patamar. Num outro momento. Então, podemos negar. Não, eu não sou. Você pode ser, mas eu não sou. Tá bom. Eu prefiro secar. Eu prefiro me desprender. Eu prefiro não me alimentar dessa seiva. Tá bom também. Tá tudo bom. Porque o seu momento não é esse. Tá bom também. Então, o que é ser cristão? Será que é mesmo ir para o centro espírita, não faltar em nenhuma reunião? Exercer a mediunidade, cair no chão para receber espírito sofredor? Será que ser cristão é conhecer todos os versículos da Bíblia? Será que ser cristão é o quê? Ser cristão é ser com Jesus. É operar com a seiva. Então, a minha fala com você é a fala da seiva. O meu pensamento a seu respeito é o pensamento da seiva, é disso que eu me nutro. Por quê? Jesus disse para nós, eu sou o pastor. Para que ele disse eu sou o pastor? Para a gente entender que nós somos o quê? Então, quando Jesus, eu e o Pai, somos um. E assim sucessivamente. Então, Jesus fala para nós do que nós somos e que nós não queremos assumir. O que te amoesta? Isso que te amoesta mostra o quanto você está no seu padrão evolutivo do ter. O quanto nós estamos distantes ainda daquilo que nós realmente somos. E que ao reconhecer, aquilo se desdobra. Então, nesse estado, o outro vai me ofender, não vai ter como eu não chorar. Porque às vezes eu ainda não construí a resistência para superar aquela ofensa. E se eu chorar, em seguida eu vou ter que suar para transformar tudo aquilo em humildade. Porque quando eu for humilde, ninguém me humilhará. Porque alguém que humilha o quê? O orgulho, a vaidade, a prepotência. Não humilha o bem. Então, esse movimento que nós precisamos fazer, de dizer assim, olhar para trás e falar, aquela, não reconheço. Eu nem reconheço. Eu era aquilo ali? Eu era aquilo? Não reconheço. Eu não reconheço aquilo. Porque como eu pude ser aquilo? Então, esse momento que nós estamos sendo convidados a dar esse passo, a entender como se faz e fazer. E não ficar achando que, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não é ser, isso é ter. Eu tenho a religião tal, eu tenho a religião
X, Y, é ter, não é ser. Porque ser é ser do Cristo. E o Cristo não é espírita. O Cristo não é católico, não é budista, não é protestante. O Cristo não está em nenhum desses estados. O Cristo é. Então, quando eu falo assim, eu sou espírita, não sou espírita. Eu estou espírita. E isso pode não ter não pode ser muita coisa, pode não ser muita coisa. Pode ser só um estado de me alienar um pouco mais ante a verdade. Porque quantos de nós, muitas vezes, sobe na tribuna, seja essa tribuna lá no nosso lar, no centro espírita, seja lá onde for, para falar de Jesus, para ver se alguém nos aplaude, para falar de um conteúdo extraordinário da doutrina espírita, para falar do que a gente aprendeu, que é uma coisa maravilhosa. Mas no fundo, nós queremos o quê? Reconhecimento que sabemos. Nós queremos aplausos, nós queremos o carinho das pessoas, nós queremos que eles se cheguem até nós para buscar o conhecimento que nós temos. Tudo isso significa o quê? Estou de novo outra vez, uma vez mais, manipulando a verdade a meu favor. Então, ser cristão é um estado de aderência ao pensamento de Jesus, a ponto de eu dizer, Jesus, eu falo com você. Então, esse momento é muito importante para a humanidade, para a gente refletir. E vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome e estamos desejosos de florescer no ramo da videira, de nos tornarmos frutos, de produzir a mão cheia, Senhor, para que tenhamos a glória de sermos uns dos Seus. Mil vezes obrigado por esta manhã, Senhor. Nesta manhã gloriosa da nossa vida, estamos desejosos de envolver todas as mães do planeta. Aqueles espíritos que se propuseram a nos trazer, para que nós pudéssemos nesta existência nos tornarmos em verdade ramos da videira. Nossas mães nos trouxeram para que nós pudéssemos comungar com Jesus. Nossas mães, junto com Jesus, estabeleceu um plano para nós. Nós nasceríamos, estaríamos na terra, num momento como esse, em que teríamos oportunidade de sermos mais fraternos, mais humildes, mais amigos dos amigos. Neste momento nós poderíamos florescer, poderíamos frutificar. E assim, Jesus,
É com esse pensamento de extremada gratidão que queremos envolver as nossas mães. Dizer para elas do nossa eterna gratidão, porque nos concedeu a oportunidade de estarmos neste momento tão importante da terra, em que nós aceitaríamos o convite de Jesus para estar com Ele, para que Ele possa estar em nós e nós nele, que a nossa fala, que o nosso diálogo, que as nossas expressões possam significar a seiva percorrendo em nosso cérebro, em nossos corações. Abençoa, Jesus, toda a humanidade, todos os filhos dessas mães que receberam oportunidades extraordinárias de se ligar a Jesus e a Deus. Obrigado, Pai, por ter encaminhado este Filho unigênito, que confiou a Ele o desenvolvimento, a estruturação de um planeta azul para nos abrigar, que aqui nasceríamos incontáveis vezes, até que nossos olhos se abrissem, até que os nossos ouvidos pudessem ouvir o clamor do Seu amor, Senhor. Eis a hora, o tempo, o momento, para nós despertarmos para sempre, para as realidades de vida eterna. Mil vezes obrigado, Jesus, pela nossa família, pelos nossos irmãos, irmãos em humanidade, que somam conosco experiências incríveis de beleza, de fraternidade, de caridade, de amor, de justiça. Nesta hora, buscamos em nosso pensamento a figura luminosa de Maria. Doce Maria, que em nome de Deus trouxe Jesus para que nós pudéssemos nos lembrar que para existirmos, alguém tem que se entregar para nos trazer na barca divina do ventre, e que só por isso receba nossa gratidão. Agora, para viver, é necessário que nos tornemos ramos produtivos da videira. Que o Pai nos abençoe, agora e sempre.